Imagine a seguinte situação. Duas filhas, sentindo-se desamparadas e sem perspectiva de futuro, em um ato de desespero, decidem embriagar o próprio pai para ter relações com ele. Na primeira noite, a filha mais velha cumpre o plano, deitando-se com o pai enquanto ele está embriagado e inconsciente do que acontece. No dia seguinte, a filha mais nova, seguindo o mesmo plano, também se deita com o pai após embriagá-lo novamente, garantindo que ambas concebam filhos. Dessa união incestuosa, nasceria um dos povos mais conflituosos da Bíblia. No entanto, essa nação seria de extrema importância para a linhagem de Jesus Cristo. Parece confuso, mas eu vou explicar toda essa história, conforme o que está escrito na Bíblia. Acomode-se na cadeira, clique no botão de like e vamos para o vídeo. A história dos Moabitas começa com a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, Deus revelou a Abraão sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra, devido à sua maldade incontrolável. Abraão, preocupado com seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma, intercedeu junto a Deus, perguntando se ele pouparia a cidade se houvesse pelo menos 10 justos. Deus concordou, mas a realidade era que não havia tal número de justos naquelas cidades. 2 anjos foram enviados a Sodoma para resgatar Ló e sua família. Eles encontraram Ló na entrada da cidade e ele os acolheu em sua casa. À noite, homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló, em um gesto de hospitalidade desesperada, ofereceu suas próprias filhas em lugar dos anjos. Mas os homens de Sodoma rejeitaram a oferta. Os anjos então cegaram os agressores e ordenaram a Ló que reunisse sua família e deixasse a cidade imediatamente, pois Deus estava prestes a destruí-la. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas para que saíssem rapidamente da cidade. Eles foram instruídos a não olhar para trás enquanto fugiam para as montanhas. No entanto, durante a fuga, a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, sendo imediatamente transformada em uma estátua de sal. Este ato de desobediência sublinha a seriedade das instruções divinas e a devastação total que se abateu sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24, 26 relata: Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ló e suas filhas se refugiaram nas montanhas, conforme ordenado pelos anjos. A destruição que testemunharam foi completa, uma demonstração do juízo de Deus contra a iniquidade. As cidades foram consumidas pelo fogo e enxofre, deixando para trás uma paisagem desolada e um exemplo eterno da justiça divina. Em seu refúgio, Ló e suas filhas enfrentaram um novo desafio: a sobrevivência em um ambiente isolado e sem recursos. Isoladas e acreditando que a devastação que testemunharam era total, as filhas de Ló temiam que não houvesse mais homens disponíveis para casar e continuar sua linhagem. Elas acreditavam que a sobrevivência de sua família e a preservação da linhagem de seu pai dependiam exclusivamente delas, dada a aparente aniquilação de suas comunidades. Na mentalidade antiga, a preservação da família e do nome era crucial, e a extinção de uma linhagem era considerada uma tragédia. Sem perspectiva de encontrar outros homens para se casar, elas optaram por uma solução extrema e desesperada. Para alcançar seu objetivo, as filhas de Ló embriagaram o pai para que ele não estivesse consciente de suas ações. Na primeira noite, a filha mais velha deu vinho a Ló até que ele ficasse inconsciente e se deitou com ele. Na noite seguinte, a filha mais nova repetiu a ação.
As duas irmãs engravidaram de Ló, e dessa relação incestuosa nasceram dois filhos, Moabe, progenitor dos Moabitas, e Ben-Ami, progenitor dos Amonitas. Assim, os Moabitas se tornaram um povo com um começo controverso e cheio de dificuldades, uma característica que os seguiria ao longo da história. Comparando os Moabitas com os Amonitas, podemos ver algumas semelhanças e diferenças interessantes. Ambos os povos descendem de Ló, mas enquanto os Moabitas vieram da filha mais velha, os Amonitas descendem da filha mais nova de Ló. Essa origem compartilhada gerou relações complexas entre os dois povos, que muitas vezes se refletiam em suas interações com os israelitas. A Bíblia narra essas origens em Gênesis 19, 37 e 38, onde diz: A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A menor também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. O nome Moabe carrega consigo um significado interessante e talvez um pouco de ironia. A etimologia de Moabe sugere de meu pai, uma referência direta à sua origem incestuosa. Essa conexão linguística não só ressalta o início complicado do povo moabita, mas também os marca com um estigma que permeia toda a sua história. A incerteza sobre o significado exato do nome só aumenta o mistério e a complexidade desse povo, cujas ações e escolhas moldaram seu destino de maneiras inesperadas. Geograficamente, o território dos Moabitas estava localizado a leste do Mar Morto, em uma região que hoje corresponde à Jordânia. Sua prosperidade estava intrinsecamente ligada à sua economia agrícola e pastoril. Situados em terras férteis, os moabitas cultivavam trigo, cevada e uvas e criavam ovelhas e cabras. A agricultura era a espinha dorsal de sua economia, complementada pelo comércio de seus produtos com os povos vizinhos. A sociedade moabita, organizada e hierárquica, contava com líderes locais que respondiam a um rei central, garantindo a administração eficiente e a defesa contra invasores. Essa estrutura socioeconômica robusta permitia que Moabe fosse uma nação resiliente e próspera, refletindo a riqueza de suas terras e a habilidade de seu povo em utilizá-las. Na esfera religiosa, os moabitas adoravam Camache, um deus associado à fertilidade e à guerra. A devoção a Camache era central na vida dos moabitas, e seus rituais incluíam sacrifícios, muitas vezes humanos, para obter suas bênçãos e proteção. A Bíblia nos oferece uma macabra dessa adoração no segundo livro de Reis, capítulo 3, onde o rei de Moabe, em um ato desesperado, sacrificou seu próprio filho para Camache durante uma batalha. A história do sacrifício desesperado do filho do rei de Moabe, Mesa, é um dos episódios mais dramáticos e perturbador encontrados na Bíblia. Este relato ocorre durante o reinado de Jorão, rei de Israel, quando os moabitas se rebelaram contra o domínio israelita após a morte do rei Acabe. Jorão, filho de Acabe, assumiu o trono de Israel e descobriu que Mesa, rei de Moabe, havia se rebelado, recusando-se a pagar o tributo anual de lã de ovelhas. Em resposta, Jorão formou uma aliança com Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom para suprimir a revolta. Juntos, eles marcharam contra Moabe, seguindo um caminho difícil pelo deserto de Edom. A expedição foi marcada por dificuldades logo no início, pois os exércitos aliados enfrentaram uma grave escassez de água. Desesperados, consultaram o profeta Eliseu, que lhes garantiu que Deus providenciaria água para eles e entregaria Moabe em suas mãos. Eliseu profetizou que vales secos se encheriam de água sem chuva ou vento, o que de fato ocorreu, permitindo que os exércitos continuassem sua marcha revitalizados. Ao chegar ao território moabita, os exércitos aliados encontraram resistência, mas começaram a obter vitórias significativas, destruindo cidades e devastando campos. Os moabitas,
percebendo a gravidade da situação, recuaram para a cidade fortificada de Kir-Haresete, onde Mesa fez sua última resistência. Com a cidade cercada e a derrota iminente, Mesa tomou uma medida desesperada para invocar a ajuda de seu deus, Camash. Na muralha da cidade, à vista de todos, ele sacrificou seu filho primogênito, que deveria sucedê-lo no trono. Este ato extremo foi uma tentativa de apelar ao seu Deus para obter um milagre e reverter a situação crítica. A Bíblia descreve este evento em 2 Reis 3:27. Então, tomou o seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro. E houve grande indignação contra Israel, e retiraram-se dali e voltaram para a sua terra. Este sacrifício teve um impacto profundo. Os aliados, horrorizados e talvez temendo um contra-ataque divino ou o efeito psicológico da visão de tal sacrifício, levantaram o cerco e voltaram para suas terras. A narrativa sugere que a ação desesperada de Mesa, embora brutal, conseguiu afastar os exércitos inimigos, salvando temporariamente Moabe da destruição completa. O sacrifício de Mesa revela a intensidade do conflito e a profundidade do desespero dos moabitas diante da derrota. Esses rituais, embora cruéis aos olhos modernos, eram vistos como essenciais para garantir a prosperidade e a vitória militar, destacando a profunda conexão entre religião e vida cotidiana na cultura moabita. A religião moabita, com suas práticas e crenças, moldava não apenas a vida espiritual, mas também as normas sociais e políticas. O culto a Camash influenciava as decisões do rei e dos líderes locais, permeando todos os aspectos da sociedade. As festividades e os rituais eram eventos comunitários importantes, reforçando a identidade e a coesão do povo moabita. Além disso, a adoração a Camash também refletia uma hierarquia espiritual que espelhava a estrutura política, onde o rei atuava como intermediário entre o povo e o divino, garantindo que as vontades do Deus fossem cumpridas. A influência cultural dos moabitas se estendia além de suas fronteiras, afetando os povos vizinhos, incluindo Israel. A interação entre moabitas e israelitas era complexa, marcada tanto por períodos de cooperação quanto de conflito. Essa relação ambivalente é ilustrada em várias passagens bíblicas, onde os moabitas ora são inimigos ferozes, ora são aliados temporários. Essa dinâmica é um testemunho da riqueza cultural de Moabe e de sua capacidade de se adaptar e interagir com outras nações, mesmo em meio a tensões e rivalidades. Os rituais e sacrifícios dos moabitas eram vistos com horror pelos israelitas, e suas práticas religiosas frequentemente levavam a conflitos. Em Números 25, lemos sobre como os moabitas seduziram os israelitas a participar de seus rituais idólatras, resultando em uma praga enviada por Deus como punição. A narrativa começa com os israelitas se envolvendo em atos de imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Essas mulheres, seguindo um plano deliberado, atraíram os homens israelitas não apenas para relacionamentos ilícitos, mas também para participarem de sacrifícios aos deuses moabitas. Este ato de sedução tinha um objetivo claro: desviar os israelitas de sua fidelidade a Deus, introduzindo-os ao culto de Baal-Peor, um deus local associado à fertilidade e à sexualidade. A Bíblia relata em Números 25, 1-2. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, as quais convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Esta participação nos rituais idólatras envolvia não apenas atos de adoração, mas também práticas sexuais ritualísticas, que eram comuns nas religiões pagãs da época. A ira de Deus se acendeu contra Israel devido à sua infidelidade e à violação do pacto. Em resposta,
Deus ordenou a Moisés que todos os líderes do povo que haviam se envolvido na idolatria fossem mortos e que os infratores fossem enforcados diante do sol, para que a ira divina se afastasse de Israel. Moisés transmitiu essa ordem aos juízes de Israel, que começaram a executar os culpados. A situação se agravou quando um homem israelita, Zimri, filho de Salu, trouxe uma mulher midianita, Cosbe, filha de um chefe midianita, para sua tenda à vista de Moisés e de toda a congregação. Este ato flagrante de desobediência e desrespeito ocorreu enquanto o povo chorava na entrada da tenda da congregação, lamentando a praga que Deus havia enviado. Finéias, filho de Eleazar, neto do sumo sacerdote Arão, viu a cena e, movido por um zelo fervoroso pela honra de Deus, pegou uma lança, entrou na tenda e matou ambos, Zimri e Cosbe, com um único golpe. Este ato zeloso de Finéias apaziguou a ira de Deus e interrompeu a praga que já havia matado 24.000 israelitas. Deus então elogiou Finéias por seu zelo e fez uma aliança de paz com ele e sua descendência, garantindo-lhe um sacerdócio perpétuo. Em Números 25, 10, 13, lemos: Disse mais o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, zelando eu mesmo pelo meu zelo entre eles. Por isso, não consumi os filhos de Israel no meu zelo. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Esse evento demonstra a tensão constante entre as duas nações, onde a religião desempenhava um papel central. Durante o Êxodo, por exemplo, os moabitas, liderados por Balaque, viram os israelitas como uma ameaça iminente. Esta história começa com o temor de Balaque, rei de Moabe, ao ver os israelitas acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, após suas vitórias sobre os amorreus. Balaque estava apavorado com o poder e o número dos israelitas, temendo que eles destruíssem Moabe como fizeram com outros povos. Para lidar com essa ameaça, Balaque decidiu recorrer a Balaão, um profeta conhecido por sua capacidade de abençoar e amaldiçoar efetivamente. Ele enviou mensageiros com presentes valiosos para persuadir Balaão a amaldiçoar Israel, acreditando que uma maldição poderosa poderia enfraquecer os israelitas. Balaão, no entanto, consultou Deus sobre a proposta de Balaque, e Deus lhe disse claramente: Não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Números 22, 12. Apesar dessa resposta divina, Balaque insistiu e enviou mensageiros mais nobres e ofertas ainda mais tentadoras. Balaão, ansioso por ganhos materiais, pediu aos mensageiros que ficassem à noite enquanto ele buscava uma nova resposta de Deus. Deus permitiu que Balaão fosse, mas com a estrita condição de que ele só falasse o que Deus lhe ordenasse. Balaão partiu com os mensageiros de Moabe, mas sua jornada foi marcada por um evento extraordinário. Enquanto Balaão viajava em seu jumento, o anjo do Senhor se posicionou em seu caminho para obstruí-lo. O jumento, vendo o anjo com uma espada desembainhada, desviou-se do caminho e, em uma passagem famosa, acabou falando com Balaão depois de ser espancado por ele. O Senhor abriu os olhos de Balaão, que viu o anjo e se prostrou em temor. O anjo do Senhor reiterou que Balaão deveria falar apenas o que Deus lhe ordenasse. E Balaão continuou sua jornada, agora mais ciente do sério compromisso que tinha assumido. Ao chegar a Moabe, Balaque levou Balaão a vários locais altos, de onde ele podia ver o acampamento israelita. Em cada local, Balaque esperava que Balaão amaldiçoasse Israel. No entanto, a cada vez que Balaão tentava amaldiçoar, Deus colocava palavras de bênção em sua boca.
Em vez de maldições, Balaão proclamou poderosas bênçãos sobre Israel, profetizando seu crescimento e prosperidade. Em Números 24, 5, 7, Balaão declarou: Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Balaque, frustrado e furioso, repetidamente mudou os locais na esperança de obter uma maldição, mas todas as tentativas falharam. Finalmente, Balaque despediu Balaão em grande frustração, mas não antes de Balaão pronunciar uma última profecia, prevendo a derrota final dos inimigos de Israel e o futuro reinado messiânico que viria de Israel. Em Números 24, 17, Balaão profetizou: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os cantos de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. O desfecho da história de Balaão, porém, tem um tom mais sombrio. Embora ele tenha obedecido a Deus no sentido de não amaldiçoar Israel diretamente, mais tarde ele aconselhou os moabitas sobre como seduzir os israelitas à idolatria e imoralidade. Por sua traição, Balaão eventualmente encontrou seu fim durante a vingança de Israel contra os midianitas. Os moabitas, embora frequentemente retratados como inimigos de Israel, desempenham um papel crucial na narrativa bíblica, particularmente através da história de Rute. A narrativa se desenrola durante o período dos juízes, um tempo de instabilidade e dificuldade em Israel. A história começa com uma família de Belém: Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Devido a uma severa fome em Belém, a família decidiu emigrar para a terra de Moabe, onde esperavam encontrar melhores condições de vida. Noemi e sua família se estabeleceram em Moabe, e seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Rute e Orfa. No entanto, tragédias logo abateram a família. Primeiro, Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva. Depois, seus 2 filhos também morreram, deixando Noemi, Rute e Orfa desamparadas. Sentindo-se desolada e ouvindo que o Senhor havia providenciado alimento em Israel, Noemi decidiu retornar para sua terra natal, Belém. Ela aconselhou suas noras a ficarem em Moabe e procurarem novos maridos, pois ela não tinha mais filhos para lhes dar em casamento. Orfa, embora relutante, acabou aceitando o conselho e voltou para sua família. Rute, no entanto, demonstrou uma lealdade extraordinária. Em Rute 1, 16, 17, ela declarou: Não insistas comigo que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Com essa demonstração de devoção, Rute acompanhou Noemi de volta a Belém. Ao chegarem, a presença de Noemi, agora viúva e empobrecida, causou alvoroço na cidade. Ela pediu para ser chamada de Mara, que significa amarga, pois sentia que o Senhor havia tornado sua vida amarga. Para sobreviver, Rute começou a trabalhar nos campos durante a época da colheita de cevada, seguindo os colhedores e apanhando as espigas que deixavam cair. Este costume, conhecido como respigar, era permitido pela lei israelita para beneficiar os pobres e estrangeiros. Por providência divina, Rute acabou trabalhando no campo de Boaz, um parente rico de Elimeleque. Boaz notou Rute e, impressionado por sua lealdade a Noemi, garantiu-lhe proteção e provisão, instruindo seus servos a deixarem espigas extras para ela.
Boaz também elogiou Rute por buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. Rute 2:12. Quando Noemi soube da bondade de Boaz, viu nele uma oportunidade de redenção para Rute e para si mesma. Ela orientou Rute a se aproximar de Boaz de maneira tradicional e humilde, seguindo os costumes de levirato e resgate de propriedades. Rute seguiu o conselho de Noemi e foi ao encontro de Boaz na eira, onde ele estava dormindo após trabalhar na debulha do grão. Ela descobriu seus pés e se deitou, um gesto simbólico pedindo proteção e propondo casamento. Boaz ficou surpreso, mas honrado com a atitude de Rute e elogiou sua virtude. No entanto, ele informou que havia um parente mais próximo que tinha o primeiro direito de resgatar a propriedade e casar-se com Rute. Boaz prometeu resolver a questão de maneira justa e no dia seguinte reuniu os anciãos da cidade e o parente mais próximo para discutir o caso. O parente mais próximo inicialmente aceitou a responsabilidade, mas ao saber que precisaria casar-se com Rute, a moabita, ele recusou, temendo prejudicar sua própria herança. Com isso, Boaz assumiu a responsabilidade de redimir a terra e casar-se com Rute. Os anciãos e o povo de Belém abençoaram a união, desejando que Rute fosse como Raquel e Lia, que construíram a casa de Israel. Boaz casou-se com Rute, e o Senhor abençoou o casal com um filho, Obed. Obed se tornou o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi, inserindo Rute, a moabita, na linhagem de Davi e, eventualmente, na linhagem de Jesus Cristo, conforme relatado em Mateus 1:5-6. A história de Rute termina com a celebração de sua lealdade e a providência divina, mostrando como Deus pode transformar tragédia em bênção e como a fé e a devoção podem abrir caminho para um futuro de esperança e redenção. Após um período prolongado de prosperidade, os moabitas começaram a experimentar um declínio acentuado, marcado por uma série de eventos adversos. As profecias sobre Moabe nos livros de Isaías e Jeremias oferecem uma visão profunda do julgamento divino sobre esta nação. Isaías 15:16 descrevem com detalhes a queda de Moabe, pintando um quadro de devastação e sofrimento. As cidades moabitas, outrora prósperas, são retratadas em ruínas, com seus habitantes chorando e fugindo em desespero. Isaías 16:6-7 destaca a arrogância de Moabe como uma das razões para seu julgamento. Ouvimos falar do orgulho de Moabe, quão arrogante é, de sua soberba, de sua arrogância e de seu furor. Mas as suas mentiras nada realizarão. Portanto, os moabitas pranteiam todos por Moabe. Essas palavras ecoam a justiça de Deus, que não tolera o orgulho e a idolatria. O profeta Jeremias também pronunciou juízos severos contra Moabe. Em Jeremias 48, o profeta detalha a destruição iminente que viria sobre Moabe devido à sua confiança em suas próprias obras e riquezas e por causa de sua idolatria. Jeremias 48, 42, 44 diz: Moabe será destruído, deixará de ser um povo, porque se exaltou contra o Senhor. Terror, cova e laço te aguardam, ó habitante de Moabe. As profecias de Jeremias enfatizam que o julgamento divino é inevitável para aqueles que se afastam de Deus e se entregam à idolatria e ao orgulho. Este capítulo serve como um aviso e uma reflexão sobre a soberania de Deus e a necessidade de humildade e obediência. As razões para o julgamento de Moabe são múltiplas, incluindo sua idolatria, orgulho e opressão contra Israel. Essas profecias não apenas prenunciam a queda de Moabe, mas também servem como um lembrete para todas as nações sobre a importância de permanecerem fiéis a Deus. A Bíblia é clara ao mostrar que as ações têm consequências, e Moabe, em sua arrogância e adoração a deuses falsos, atraiu sobre si a ira divina.
Os juízos de Isaías e Jeremias sublinham a ideia de que Deus, em sua justiça, não ignora a injustiça e a idolatria. Além das profecias de destruição, há também elementos de esperança e restauração. Em Jeremias 48:47, Deus promete restaurar a sorte de Moabe nos últimos dias. Mas restaurarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Esta promessa de restauração mostra a misericórdia de Deus e sua disposição para perdoar aqueles que se arrependem. Mesmo diante de um julgamento severo, há uma luz de esperança, um lembrete de que a compaixão divina está sempre presente para aqueles que buscam redenção. A invasão de exércitos estrangeiros, como os assírios e os babilônios, exacerbou ainda mais a situação, resultando na perda de territórios e autonomia. Os babilônios, conhecidos por sua força militar e estratégia implacável, marcharam contra Moabe, destruindo suas cidades e subjugando seu povo. Esta campanha militar, descrita tanto em fontes bíblicas quanto históricas, resultou na destruição quase total de Moabe como uma entidade política independente. As cidades moabitas foram saqueadas, seus campos devastados e sua população levada ao exílio ou à morte. A queda de Moabe, conforme profetizado, ocorreu de fato, demonstrando a veracidade das palavras dos profetas. As ruínas das antigas cidades moabitas servem como testemunho silencioso do cumprimento das profecias bíblicas. Este cumprimento não apenas valida a autenticidade das Escrituras, mas também reforça a mensagem de que Deus é soberano sobre todas as nações. A história dos Edomitas começa em um lar marcado por promessas divinas e uma tensão entre irmãos que ecoaria por gerações. Esaú e Jacó, filhos de Isaque e netos de Abraão, representam dois povos distintos ainda no ventre de sua mãe, Rebeca. Deus já havia declarado: "Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor." Gênesis 25:23. Esse contexto é crucial para entender como os edomitas, descendentes de Esaú, emergiram como uma nação distinta, mas sempre em confronto com Israel, os descendentes de Jacó. Essa rivalidade não era apenas familiar, mas espiritual, simbolizando uma luta entre o impulso carnal e a submissão ao plano divino. Um dos episódios mais conhecidos que ilustra essa tensão é a troca do direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú, ao retornar faminto do campo, viu sua necessidade imediata como mais valiosa que uma bênção futura e eterna. Esaú disse: "Estou quase morrendo, de que me aproveitará a primogenitura?" Gênesis 25:32. Esse ato de desprezo às promessas de Deus tornou-se um símbolo de decisões impulsivas que muitas vezes tomamos quando priorizamos o momento presente em detrimento de algo maior. Quem nunca tomou uma decisão baseada na urgência para depois se arrepender ao perceber o valor do que foi perdido? O nome Edom, que significa vermelho, está profundamente ligado à identidade de Esaú e de seus descendentes. Essa palavra não é apenas uma referência física ou geográfica, mas carrega em si uma carga simbólica que transcende o literal. A primeira associação com o vermelho remete ao guisado de lentilhas, pelo qual Esaú trocou sua primogenitura. Em Gênesis 25:30, Esaú diz: "Deixa-me comer um pouco desse guisado vermelho, porque estou exausto." Esse desejo imediato se tornou um marco em sua história, um lembrete de escolhas que priorizam o presente em detrimento do futuro. Quantas vezes somos como Esaú, cedendo ao que nos atrai agora, sem medir o custo? A segunda explicação do nome Edom está relacionada às características físicas de Esaú, descrito como ruivo e peludo ao nascer. Gênesis 25:25. Sua aparência incomum
destacada desde o início, simbolizava sua singularidade, mas também seu afastamento de Jacó e de tudo o que ele representava. A cor vermelha, nesse contexto, pode ser vista como um símbolo de intensidade e paixão, qualidades que marcaram tanto a vida de Esaú quanto a trajetória de seus descendentes. É interessante como até os detalhes físicos podem influenciar narrativas e moldar percepções sobre um indivíduo ou um povo. A terceira conexão com o nome Edom é geográfica. A terra de Edom, onde os descendentes de Esaú se estabeleceram, era uma região montanhosa e árida ao sul de Israel, famosa por suas rochas avermelhadas. Esse detalhe não apenas conecta o povo ao seu patriarca, mas também reforça a ideia de que o ambiente molda o caráter de uma nação. As terras rochosas e desafiadoras de Edom refletem a independência e a resistência de seus habitantes. Imagine viver em um lugar onde cada colina e desfiladeiro parece ecoar a história de seus ancestrais. Esse triplo significado do nome Edom oferece um panorama completo da identidade edomita. Ele não é apenas um nome, é uma narrativa condensada. O guisado vermelho, a aparência de Esaú e a geografia de sua terra convergem para contar uma história de decisões, características inatas e adaptações. Assim como Esaú, todos nós carregamos marcas que contam nossa história, algumas visíveis, outras escondidas. No entanto, a cor vermelha em Edom também tem um lado mais sombrio. Profetas como Obadias e Amós mencionam Edom em contextos de julgamento, onde o vermelho pode ser visto como um símbolo de sangue, guerra e destruição. Isso nos leva a refletir sobre como características que nos definem podem se tornar bênçãos ou maldições, dependendo de como as usamos. Esaú escolheu um caminho que afastou seus descendentes de promessas divinas. Esaú tornou-se o patriarca dos Edomitas, uma nação cuja identidade foi forjada em torno dessa decisão inicial. Ele se estabeleceu em Seir, um território que abraçou sua independência de Jacó e de Israel. No entanto, não se pode ignorar o significado espiritual dessa história. Esaú é frequentemente usado como um exemplo daqueles que rejeitam as bênçãos espirituais por recompensas passageiras. Em Hebreus 12, 16 a 17, Esaú é descrito como profano, alguém que trocou algo sagrado por algo trivial. Quais são as lentilhas que muitas vezes aceitamos em nossa própria jornada? A rivalidade entre Esaú e Jacó não parou em suas vidas, mas continuou através de seus descendentes. Os edomitas frequentemente se opunham a Israel, tanto política quanto espiritualmente. Essa animosidade reflete um conflito maior entre a vontade humana e o plano de Deus. A história de Esaú nos convida a refletir sobre como nossas escolhas pessoais podem ter repercussões que vão além de nós mesmos, impactando gerações futuras. Para compreender melhor essa dinâmica, é essencial olhar para as promessas feitas a Abraão. Deus prometeu que sua descendência seria numerosa e abençoaria todas as nações. Esaú, como parte dessa linhagem, também estava destinado à grandeza, mas suas escolhas o afastaram do propósito divino. Isso nos lembra de que nossas ações podem alinhar ou desviar nossos caminhos do plano que Deus tem para nós. Isso nos prepara para entender como esse povo encontrou sua terra e construiu sua identidade em Seir. Depois de abdicar da bênção que o vinculava diretamente à terra prometida, Esaú se moveu para a região de Seir, conforme descrito em Gênesis 36, 6 a 8. Essa mudança, aparentemente prática, revela uma estratégia de Esaú para construir sua própria identidade longe da sombra de Jacó. Seir, com suas montanhas imponentes e terreno árido, tornou-se o lar ideal para um povo que precisava de resiliência e independência para prosperar. Cada desfiladeiro e planície parecia sussurrar histórias de adaptação e força.
Esse tipo de território exige determinação e engenhosidade, características que definiram os edomitas. A convivência com os habitantes originais de Seir, conhecidos como Oreus, também moldou a cultura edomita. Esaú e seus descendentes não apenas ocuparam o território, mas também assimilaram e transformaram aspectos da cultura local. Essa integração com outros povos lembra como a identidade de um grupo pode ser fortalecida ou diluída por influências externas. Para os edomitas, a mistura gerou uma identidade única que preservava o legado de Esaú enquanto incorporava elementos locais. Isso levanta uma reflexão sobre nossas próprias vidas, o que estamos absorvendo do ambiente ao nosso redor. Geograficamente, Edom era uma região fascinante. Situada ao sul de Israel, incluía terras que hoje compõem partes da Jordânia e da Arábia Saudita. As paisagens montanhosas, marcadas por pedras avermelhadas, tornavam Edom um local de difícil acesso, mas estrategicamente posicionado. Esse cenário natural oferecia proteção contra invasores e facilitava o controle de rotas comerciais vitais. Imagine um povo que via cada montanha como uma fortaleza e cada vale como uma rota potencial para riquezas. Essa geografia não apenas moldava o modo de vida edomita, mas também reforçava seu espírito combativo e independente. Ao estabelecer-se em Seir, Esaú deu início à formação de um território que logo se tornaria conhecido por sua riqueza e influência. O nome Seir, que significa peludo ou áspero, reflete tanto o caráter do terreno quanto as características de Esaú, como descrito em Gênesis 25:25. Não é fascinante como até os nomes carregam histórias e simbolismos? A terra, assim como o líder, era marcada por uma dureza que exigia força para ser dominada. O impacto dessa localização estratégica foi notável. Edom controlava o acesso à famosa Estrada do Rei, uma rota comercial vital que ligava o Egito à Mesopotâmia. Esse controle deu aos edomitas poder econômico e político, transformando um território inicialmente desolado em um centro de influência regional. Pense em como a posição certa pode transformar até as circunstâncias mais desafiadoras em oportunidades. Os edomitas eram mestres em tirar proveito das condições ao seu redor. A terra de Seir também carregava um significado espiritual para os edomitas. Enquanto os israelitas tinham a promessa de Canaã, os edomitas encontraram em Seir sua própria herança, moldada pela rejeição de Esaú às bênçãos espirituais. Esse contraste nos desafia a refletir sobre o que buscamos em nossa própria jornada. As promessas divinas ou as conquistas que construímos com nossas próprias mãos? Cada escolha que fazemos molda o território que habitamos, seja ele físico ou espiritual. E assim, entramos na próxima etapa dessa história, onde Edom se organiza politicamente e se torna uma potência econômica regional. Edom, sob a liderança dos descendentes de Esaú, não demorou a desenvolver uma organização política robusta, adaptada às suas necessidades e ao contexto da época. Inicialmente estruturada em clãs e tribos, como descrito em Gênesis 36, a nação edomita seguiu o modelo patriarcal de governança. Cada clã era liderado por chefes, conhecidos como alufes, que representavam as famílias de Esaú. Essa organização tribal foi essencial em seus primeiros anos, garantindo coesão interna e defesa contra ameaças externas. Com o tempo, porém, Edom adotou uma monarquia, evidenciando sua crescente complexidade política. Esse desenvolvimento reflete uma lição prática. Para prosperar, é necessário adaptar-se às demandas de cada momento histórico. A monarquia edomita, mencionada em Gênesis 36, 31 a 39, precedeu a dos israelitas, o que indica uma certa sofisticação em sua estrutura política.
Os reis de Edom não eram hereditários, uma característica incomum para a época. Esse modelo sugere uma flexibilidade que permitia a escolha de líderes com base em méritos ou alianças estratégicas. Essa abordagem destaca a importância de reconhecer talentos e adaptá-los ao bem comum. Em nossa vida cotidiana, isso nos inspira a valorizar competências e buscar líderes que representem os interesses de todos. Além da organização política, Edom prosperou economicamente, graças aos recursos naturais abundantes em seu território. A terra edomita era rica em cobre, um metal essencial para a fabricação de ferramentas e armas na Idade do Bronze. As minas de cobre de Timna, ao sul do território edomita, tornaram-se uma fonte vital de riqueza. Os edomitas transformaram essa riqueza natural em uma base econômica sólida, exportando minério e produtos acabados. Imagine um povo que soube explorar suas dádivas naturais de maneira estratégica, convertendo pedras em poder e influência. Outro pilar econômico foi o controle da Estrada do Rei, uma rota comercial que conectava importantes civilizações da antiguidade. Edom cobrava taxas de comerciantes que atravessavam seu território, transformando a posição geográfica em uma fonte contínua de renda. Esse controle gerava tensões com outras nações, mas também demonstrava a habilidade edomita em usar a geografia a seu favor. Quantas vezes em nossa vida podemos encontrar maneiras de transformar desafios em vantagens, como fizeram os edomitas com suas montanhas? A relação entre política e economia em Edom era intrínseca. Os reis edomitas não apenas governavam, mas supervisionavam as operações comerciais e garantiam a proteção das rotas comerciais. Isso fortalecia a coesão interna e projetava poder para além de suas fronteiras. Essa integração entre liderança e economia nos lembra que, para alcançar prosperidade duradoura, é fundamental alinhar recursos e estratégias de forma harmônica. Entretanto, a riqueza e a força política de Edom não os isentaram de conflitos. A prosperidade econômica frequentemente atraiu a atenção de nações vizinhas, como Israel, que buscavam controlar ou se beneficiar das rotas comerciais. Essa tensão constante nos ensina uma verdade atemporal. Com grandes conquistas vêm grandes responsabilidades e desafios. Assim como Edom, precisamos estar preparados para defender e sustentar o que construímos. Com essa base estabelecida, podemos compreender melhor como as relações entre Edom e Israel se desenrolaram, marcadas por irmandade e hostilidade. A relação entre Edom e Israel foi marcada por uma dualidade constante, refletindo a tensão que já existia entre seus patriarcas, Esaú e Jacó. Embora fossem irmãos de sangue, seus descendentes seguiram caminhos frequentemente opostos, oscilando entre laços familiares e rivalidades ferozes. Essa dinâmica ficou evidente durante o Êxodo, quando os israelitas pediram passagem pelo território edomita em direção à Terra Prometida. O pedido, narrado em Números 20, 14 a 21, era carregado de apelos à irmandade. Assim diz teu irmão Israel. Contudo, os edomitas recusaram, bloqueando a rota com um exército armado. Esse episódio transformou a irmandade em hostilidade e plantou sementes de desconfiança entre os dois povos. A recusa edomita tinha implicações práticas e espirituais. Ao negar passagem, Edom interrompeu um momento crítico na jornada de Israel, dificultando seu caminho para a realização das promessas divinas. Para Israel, isso era mais do que um obstáculo geográfico. Era um golpe emocional vindo de um povo que deveria ser aliado. Quantas vezes nos sentimos traídos por aqueles de quem esperávamos apoio? Essa história nos desafia a refletir sobre nossas próprias reações em situações de conflito familiar ou comunitário. Os conflitos entre Edom e Israel se intensificaram com o tempo, envolvendo figuras notáveis como Saul, Davi e Salomão.
Durante o reinado de Davi, Edom foi subjugado e tornou-se um estado vassalo de Israel, como registrado em 2 Samuel 8:13-14. Essa conquista trouxe riquezas para Israel, mas também alimentou ressentimentos entre os edomitas. Décadas depois, sob Salomão, Edom desempenhou um papel estratégico na expansão comercial de Israel, especialmente por meio do porto de Ezion-Geber. No entanto, essa colaboração era frágil e muitas vezes forçada, evidenciando como alianças baseadas em coerção raramente são sustentáveis. Após a morte de Salomão, Edom aproveitou o enfraquecimento de Israel para recuperar sua independência. Esse ciclo de dominação e rebelião tornou-se uma constante, com cada lado buscando vantagem sobre o outro. A rivalidade entre essas nações ilustra um princípio universal. As lutas pelo poder e pela sobrevivência frequentemente obscurecem os laços que deveriam unir. Nos dias de hoje, quantos relacionamentos são corroídos por disputas onde ninguém realmente vence? Além dos conflitos diretos, Edom e Israel disputavam o controle de recursos vitais, como água e rotas comerciais. A Estrada do Rei, em particular, era uma fonte constante de tensão. Essa rota conectava importantes centros comerciais e era essencial para a prosperidade regional. A luta por controle dessa rota reflete como a geopolítica da antiguidade não era tão diferente da de hoje, onde territórios estratégicos continuam sendo pontos de discórdia entre nações. Espiritualmente, a relação entre Edom e Israel carregava um simbolismo profundo. Enquanto Israel representava o cumprimento das promessas divinas, Edom frequentemente simbolizava resistência e oposição. Os profetas frequentemente usaram Edom como exemplo de orgulho e rebeldia contra Deus. No entanto, essa mesma relação também aponta para a possibilidade de reconciliação. Afinal, Esaú e Jacó se reconciliaram em vida, mostrando que mesmo os conflitos mais amargos podem encontrar redenção. Essa história de irmandade e hostilidade não termina aqui. Ela abre caminho para compreender como a cultura e a religião edomita evoluíram em meio a essas tensões, moldando seu caráter único enquanto nação. A cultura edomita, ao longo de sua história, foi profundamente influenciada tanto por suas origens em Esaú, quanto pelas interações com povos vizinhos. Sua posição estratégica no Oriente Médio, cercada por cananeus, moabitas e outras civilizações, tornou Edom um caldeirão de influências culturais. Desde as primeiras gerações, os edomitas mostraram uma habilidade peculiar para absorver e reinterpretar elementos externos, criando uma identidade cultural única. Imagine como essa interação constante moldava sua visão de mundo, mesclando tradições ancestrais com práticas regionais. Essa flexibilidade cultural era ao mesmo tempo uma força e uma vulnerabilidade. Religiosamente, os edomitas foram marcados por uma adoração polifacética, incorporando deuses e práticas de seus vizinhos. Entre as divindades mais reverenciadas estavam Baal e outros deuses cananeus. Essa diversidade religiosa, contudo, também trouxe instabilidade, pois muitas vezes os edomitas se viam divididos entre suas crenças locais e as influências externas. A idolatria edomita foi frequentemente mencionada nos escritos dos profetas, sendo apontada como uma das razões de seu julgamento divino. Essa multiplicidade de crenças nos faz refletir sobre a importância de um fundamento espiritual sólido em tempos de incerteza. A convivência próxima com os israelitas também gerou tensões religiosas. Enquanto Israel adorava o Deus único, os edomitas continuavam a abraçar suas múltiplas divindades. Essa diferença espiritual era um ponto constante de conflito, mas também abriu caminhos para a transformação. Durante o período dos Macabeus, por exemplo, João Hircano, o líder judeu,
forçou os edomitas a adotar o judaísmo, integrando-os parcialmente à cultura judaica. Essa conversão forçada foi um divisor de águas, marcando o início de uma nova era para os edomitas. Até que ponto a coerção pode realmente transformar um povo? Essa pergunta ressoa em diversos contextos históricos e espirituais. Culturalmente, os edomitas também se destacavam pela sua arte e arquitetura. Embora suas construções não tenham sobrevivido em grande escala, sabe-se que suas cidades eram bem fortificadas e adaptadas ao terreno montanhoso. Essa capacidade de adaptação reflete um povo que sabia transformar desafios naturais em vantagens estratégicas. Em tempos modernos, somos frequentemente chamados a fazer o mesmo, moldar nossa realidade para atender às nossas necessidades sem perder nossa essência. A importância do comércio na vida edomita também influenciou sua cultura. A posição privilegiada de Edom na Estrada do Rei não apenas enriqueceu a nação, mas trouxe novas ideias, produtos e práticas culturais. Comerciantes de todo o Oriente Médio interagiam com os edomitas, deixando rastros de suas próprias culturas. Essa troca constante transformava Edom em um ponto de encontro de civilizações, semelhante a grandes metrópoles modernas que são marcadas por sua diversidade. Mesmo com todas essas influências, os edomitas mantinham um forte senso de identidade ligado a Esaú. Seus relatos e tradições orais reforçavam a ligação com seu patriarca, transmitindo histórias que refletiam sua força e resiliência. No entanto, essa mesma ligação com Esaú também carregava uma carga de orgulho e resistência, características que os profetas bíblicos frequentemente associavam ao julgamento divino. A localização estratégica de Edom, situada ao sul de Israel e ao longo da crucial Estrada do Rei, fez do território um alvo frequente de invasões e conquistas. Embora as montanhas de Seir oferecessem certa proteção natural, a prosperidade econômica e a posição geográfica dos edomitas despertaram a cobiça de potências estrangeiras. Assírios, babilônios e, mais tarde, os persas se alternaram no controle de Edom, cada um deixando marcas profundas na identidade do povo. Imagine viver em uma terra constantemente disputada, onde cada nova invasão trazia desafios e mudanças que moldavam a cultura local. A relação de Edom com a Babilônia é particularmente notável. Durante a queda de Judá, os edomitas aliaram-se aos babilônios, aproveitando a fraqueza de Israel para expandir seu território. Esse ato de oportunismo é lembrado de forma amarga em textos como o Salmo 137:7. Lembra-te, Senhor, dos edomitas no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Essa traição marcou profundamente a relação entre os dois povos e tornou-se um símbolo de como interesses imediatos podem corroer alianças que deveriam ser sagradas. Apesar de seus momentos de aliança estratégica, Edom também sofreu sob o domínio dessas potências maiores. Os assírios, conhecidos por sua brutalidade, subjugaram Edom e exigiram tributos pesados, drenando seus recursos econômicos. Os edomitas, embora resilientes, tiveram que adaptar suas práticas para sobreviver sob o jugo desses impérios. Essa constante necessidade de adaptação nos ensina sobre a importância de resiliência e inovação em tempos de crise. Como podemos, em nossa própria vida, transformar dificuldades externas em oportunidades de crescimento? Outro período crítico para Edom foi durante o domínio persa. Sob os persas, os edomitas enfrentaram uma crescente assimilação cultural, que gradualmente diluiu aspectos de sua identidade única. Essa perda de singularidade é um lembrete de como a força externa pode moldar ou até apagar identidades culturais. Assim como Edom, estamos sujeitos a influências externas que podem nos afastar de quem realmente somos.
Como protegemos nossa essência em meio às pressões externas? A expansão edomita durante a queda de Judá também teve suas consequências. Ao tomar territórios judeus e perseguir refugiados, os edomitas atraíram a condenação de profetas como Obadias. Sua profecia declara: por causa da violência contra o teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Obadias 1:10. Esse julgamento divino reflete uma mensagem universal. As ações de traição e crueldade, especialmente contra aqueles com quem compartilhamos laços, têm consequências eternas. Como essa reflexão pode transformar a forma como tratamos os outros, especialmente aqueles próximos de nós? Os conflitos externos também tiveram um impacto interno. Com cada invasão e domínio, os edomitas enfrentavam o desafio de manter sua coesão cultural e política. A resistência montanhosa de Seir oferecia uma defesa natural, mas mesmo a geografia não era suficiente para impedir a contínua fragmentação interna causada pelas pressões externas. É impressionante como, mesmo em meio a essas adversidades, Edom manteve um espírito resiliente por séculos. Com o declínio do poder edomita sobre os romanos, a nação começou a perder sua identidade distinta. A integração cultural com os nabateus e outras civilizações resultou na dissolução gradual de Edom como uma entidade separada. Esses conflitos e invasões moldaram o fim de uma nação que, por séculos, foi um ator importante na história do Oriente Médio. Essa trajetória prepara o terreno para entendermos as profecias que previam o juízo divino sobre Edom. Edom ocupa um lugar significativo nas profecias bíblicas, sendo frequentemente citado como um exemplo de orgulho e rebeldia contra os desígnios divinos. Os profetas Obadias, Amós, Jeremias e Malaquias dedicaram palavras severas a essa nação, anunciando seu declínio e eventual destruição. Obadias, em particular, destaca-se por apresentar uma profecia completa sobre Edom, começando com estas palavras: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a mensagem do Senhor, e um embaixador foi enviado às nações. Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Obadias 1:1. Essa convocação divina revela que a queda de Edom não seria apenas um evento político, mas também um julgamento espiritual. O orgulho de Edom é um dos principais motivos de sua condenação. Situados em suas montanhas imponentes, os edomitas acreditavam ser invulneráveis a ataques, confiando na geografia e não em Deus. Obadias 1:3-4 reflete essa postura. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas cuja morada é elevada. Ainda que te eleves como a águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Essa advertência ecoa um princípio universal. A confiança excessiva em nossas próprias forças ou conquistas pode nos levar à ruína. Quantas vezes nos apoiamos em nossa segurança aparente, esquecendo que tudo está nas mãos de Deus? A violência de Edom contra Israel durante a queda de Jerusalém é outro fator crucial para seu julgamento. Como registrado no Salmo 137, versículo 7, e em Lamentações 4, versículos 21-22, os edomitas não apenas se alegraram com a destruição de Judá, mas também participaram ativamente dela. Obadias declara: no dia em que estiveste do lado oposto, no dia em que estranhos levaram cativos o seu exército e os estrangeiros entraram pelas suas portas, também tu foste como um deles. Obadias 1:11. Essa traição familiar simboliza uma ruptura não apenas entre nações, mas entre irmãos, e Deus não deixou que passasse impune. O profeta Malaquias também aborda o destino de Edom, usando sua destruição como um contraste com a eleição de Israel. Em Malaquias 1:2-4, Deus declara: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú.
E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Esse juízo severo contra Edom reflete um princípio espiritual profundo. Deus honra aqueles que permanecem fiéis ao seu plano e julga aqueles que se afastam. Contudo, essas palavras também geram reflexões sobre o alcance do amor divino e a necessidade de escolhas alinhadas à vontade de Deus. Os profetas também apresentam a destruição de Edom como um evento definitivo e irreversível. Jeremias 49:17 afirma: Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e assobiará por causa de todas as suas feridas. Essa visão de um julgamento completo destaca a gravidade das ações de Edom e serve como um alerta para todas as nações. Quando agimos com orgulho, violência ou traição, estamos nos colocando em uma posição que pode atrair consequências devastadoras. Ao mesmo tempo, as profecias contra Edom carregam um lembrete universal. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. Nenhuma nação, por mais poderosa ou segura que pareça, está além do alcance do juízo divino. Assim como Edom foi chamado a prestar contas, também somos. Essa reflexão nos leva a questionar: como estamos construindo nossa segurança e nossas relações? Estamos agindo com justiça e humildade ou nos deixando levar pelo orgulho? Com essas profecias, os textos bíblicos não apenas narram a queda de Edom, mas também nos desafiam a considerar nosso próprio caminho. Elas nos preparam para entender como a história de Edom culminou em seu declínio e dissolução sem a promessa de restauração vista em outras nações. O declínio dos edomitas foi um processo gradual, marcado pela perda de identidade política e cultural, à medida que enfrentavam invasores externos e desafios internos. Sob o domínio romano, Edom foi integrado à província da Idumeia, um território que manteve apenas vestígios de sua antiga glória. Esse processo de assimilação começou ainda antes, durante a revolta dos Macabeus, quando João Hircano forçou os edomitas a adotar o judaísmo. Embora isso tenha assegurado a sobrevivência de aspectos culturais edomitas, também acelerou sua dissolução como uma nação distinta. Imagine um povo que por gerações lutou para manter sua independência, agora absorvido por outra identidade. A integração cultural com os nabateus também desempenhou um papel crucial no desaparecimento de Edom como entidade separada. Os nabateus, conhecidos por sua habilidade no comércio e por sua arquitetura icônica em Petra, ocuparam terras edomitas e se tornaram os herdeiros culturais da região. Esse processo de assimilação foi facilitado pela proximidade geográfica e pela interdependência econômica, mas resultou na diluição das tradições edomitas. É fascinante observar como uma cultura pode ser absorvida por outra, mesmo enquanto tenta preservar sua herança. O domínio romano consolidou o destino de Edom. Durante esse período, os edomitas ou idumeus eram mencionados principalmente em contextos judaicos, como a dinastia herodiana. Herodes, o Grande, era de ascendência idumeia e seu papel na história do Novo Testamento é um dos últimos vestígios significativos da influência edomita. No entanto, mesmo Herodes representava uma fusão de identidades, simbolizando a complexa trajetória de um povo que já fora uma nação orgulhosa. Como as decisões de Esaú moldaram essa história? Esse é um convite para refletir sobre como nossas escolhas impactam gerações futuras. Além da assimilação cultural e política, as condições geográficas e econômicas também contribuíram para o declínio edomita. O controle de rotas comerciais, outrora fonte de riqueza, foi perdido para os nabateus, enquanto a economia edomita se enfraquecia. A falta de uma liderança coesa e a pressão de potências maiores como Roma aceleraram o processo de dissolução.
Essa narrativa nos lembra que até as nações mais resilientes podem sucumbir às forças externas se não adaptarem suas estruturas internas. Espiritualmente, o declínio de Edom reflete o cumprimento das profecias bíblicas. Deus havia declarado, por meio de Obadias e outros profetas, que Edom seria destruído por sua arrogância e traição contra Israel. A ausência de uma promessa de restauração para Edom contrasta com a narrativa de outras nações, como Israel, que receberam a garantia de redenção. Isso nos desafia a considerar como nossas ações podem alinhar ou desalinhar nosso destino com os planos divinos. A dissolução de Edom como nação é um lembrete poderoso de que nenhuma glória terrena é eterna. Os edomitas, que uma vez governaram montanhas e controlaram rotas comerciais vitais, desapareceram do cenário histórico. No entanto, sua história continua a ecoar como uma lição de orgulho, arrependimento e os perigos de resistir ao plano divino. Os filisteus são amplamente conhecidos como os maiores inimigos de Israel durante o período bíblico. Eles não eram apenas inimigos militares. A rivalidade ia além, envolvendo cultura, religião e território. A origem dos filisteus é um dos grandes enigmas da história bíblica. Esses antigos rivais de Israel são frequentemente associados aos povos do mar, um grupo enigmático mencionado em registros egípcios. Sua conexão com o Mediterrâneo é evidente, sendo ligados a terras como Creta e outras regiões do mar Egeu. Esses detalhes nos ajudam a compreender o caráter aventureiro e guerreiro dos filisteus que migraram para Canaã, estabelecendo-se na costa sul. Não é impressionante como a busca por novas terras moldou a trajetória de tantos povos na história, inclusive os filisteus? A Bíblia menciona os filisteus como estrangeiros que chegaram a Canaã e as evidências arqueológicas reforçam essa visão. Descobertas de cerâmicas micênicas e cipriotas, características de culturas mediterrâneas, indicam que os filisteus não eram nativos daquela região. Essas peças, cuidadosamente elaboradas, revelam uma conexão com o comércio e a arte do mundo antigo. Imagine o impacto que essas habilidades artísticas e comerciais tiveram na interação com outros povos. É fascinante pensar em como objetos aparentemente simples podem contar histórias tão complexas. Registros egípcios do reinado de Ramsés III narram a chegada dos povos do mar, que invadiram várias regiões, incluindo o Egito, antes de se estabelecerem em Canaã. Entre esses povos, destacam-se os filisteus, que parecem ter sido uma força significativa. Esses relatos mostram a resistência egípcia contra as incursões marítimas, mas também indicam como os filisteus conseguiram se firmar como uma potência na região. Essa persistência em meio a adversidades é algo que nos inspira a refletir. Como lidamos com desafios que parecem insuperáveis? Os filisteus, ao se fixarem em Canaã, trouxeram consigo elementos culturais únicos, misturando suas tradições com as práticas locais. Essa fusão cultural foi evidenciada em sítios arqueológicos como Asdod e Gaza, onde objetos e construções combinam estilos mediterrâneos e cananeus. A sociedade filisteia era organizada em torno de uma estrutura política única para a época, a Pentápole. Essa aliança de 5 cidades principais, Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom, formava o coração da civilização filisteia. Cada uma dessas cidades possuía governantes próprios, mas agiam de forma colaborativa em questões de interesse comum, como guerras e comércio. Imagine um sistema que, mesmo descentralizado, era capaz de se unir em momentos críticos, demonstrando a força de uma aliança bem articulada. Esse modelo é uma lição sobre cooperação em meio à diversidade.
Dentro dessas cidades, o poder militar desempenhava um papel central na manutenção da influência filisteia. Sua capacidade bélica era amplamente reconhecida e o uso avançado do ferro lhes dava uma vantagem significativa sobre seus vizinhos. As armas filisteias, forjadas com habilidade, simbolizavam não apenas força, mas também a importância da inovação tecnológica em tempos de conflito. Pense nisso. Quantas vezes a inovação, seja em ferramentas ou estratégias, nos permite superar adversidades que parecem insuperáveis. A cultura filisteia refletia uma rica fusão de influências egeias e cananeias. Eles trouxeram elementos do Mediterrâneo, como a arquitetura e a arte, mas também absorveram aspectos locais. Esse processo de intercâmbio cultural gerou uma identidade única, visível nas escavações arqueológicas, que revelam cerâmicas ornamentadas e templos com características híbridas. Não é intrigante como a troca de ideias pode gerar algo tão singular? Talvez isso nos inspire a valorizar as interações com diferentes perspectivas em nossa própria vida. Além da cultura material, os filisteus tinham uma sociedade complexa, estruturada em classes sociais e funções específicas. Havia líderes militares, artesãos habilidosos e até sacerdotes que desempenhavam papéis significativos. A Bíblia menciona os senhores dos filisteus, indicando uma elite governante responsável por decisões importantes. Essa divisão de responsabilidades nos mostra que o sucesso de uma comunidade muitas vezes depende de cada indivíduo desempenhar bem o seu papel. Em que áreas de nossa vida estamos contribuindo para algo maior? Os filisteus também eram conhecidos por suas festas e celebrações, que muitas vezes estavam ligadas à religião e à política. Essas ocasiões reforçavam os laços comunitários e a identidade cultural. Um exemplo bíblico é a celebração que realizaram no templo de Dagom, mencionada em Juízes 16, 23 a 30, onde zombaram de Sansão antes de sua última façanha. Esses eventos revelam como momentos de celebração podem também ser usados para demonstrar poder ou resistência cultural. A integração entre os filisteus e os cananeus foi um processo natural devido à convivência geográfica. Eles adotaram aspectos do modo de vida cananeu, enquanto mantinham suas tradições herdadas do Mediterrâneo. Essa fusão permitiu que os filisteus prosperassem em uma região de constantes disputas territoriais. Assim como eles, somos frequentemente desafiados a equilibrar nossas raízes e tradições com as mudanças do ambiente ao nosso redor. A religião dos filisteus era uma parte central de sua identidade, influenciando suas decisões militares, sociais e políticas. Eles adoravam uma série de deuses que revelavam sua conexão com o Mediterrâneo e a cultura cananeia. Entre os principais deuses estava Dagom, uma divindade associada à fertilidade e à colheita. A Bíblia menciona o templo de Dagom em 1 Samuel 5, versículo 1 a 5, onde a Arca da Aliança foi colocada pelos filisteus, resultando em eventos sobrenaturais que revelaram a supremacia do Deus de Israel. Esse evento ocorre logo após os filisteus terem capturado a Arca da Aliança em uma batalha contra Israel, o que representava para eles uma vitória tanto militar quanto espiritual. Eles acreditavam que, ao possuir a arca, haviam derrotado o Deus de Israel, mas o que aconteceu no templo de Dagom, em Asdod, mostrou o contrário. Depois de capturar a arca, os filisteus a colocaram no templo de Dagom, seu principal deus, como um troféu de guerra. Dagom, frequentemente associado à fertilidade e à abundância, era representado por uma grande estátua em seu templo. Ao colocarem a arca ao lado da estátua de Dagom, os filisteus provavelmente pretendiam mostrar a submissão do Deus de Israel ao seu ídolo,
uma demonstração de superioridade religiosa e cultural. Contudo, ao amanhecer do dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída no chão, de face para baixo, diante da arca, como se estivesse prostrada diante do Senhor. Os filisteus rapidamente levantaram a estátua, tentando restaurar sua posição e talvez interpretar o evento como um acidente. Porém, no segundo dia, algo ainda mais impressionante aconteceu. A estátua estava novamente caída diante da arca, mas dessa vez com a cabeça e as mãos cortadas, restando apenas o tronco. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, a decapitação e o corte das mãos simbolizavam derrota total, uma humilhação absoluta. Essa imagem é um poderoso lembrete de que Dagon, assim como qualquer ídolo, era impotente diante do Deus vivo. Esse episódio teve um impacto significativo nos filisteus. Não apenas a honra de Dagon foi completamente desmoralizada, mas o evento também desencadeou uma série de calamidades para o povo de Asdod, como pragas e doenças mencionadas nos versículos seguintes. Esses acontecimentos demonstraram que a Arca da Aliança não era apenas um símbolo de Deus, mas carregava sua presença e poder, deixando claro que ele não poderia ser capturado ou controlado. Além de Dagon, os filisteus veneravam Astarote, ligada à fertilidade e à guerra, e Baal-Zebub, frequentemente associado à cura e às pestes. Esses deuses eram cultuados em templos magníficos, cujas ruínas ainda intrigam arqueólogos. As práticas religiosas incluíam sacrifícios de animais, oferendas de colheitas e rituais de adivinhação para obter orientações divinas antes de batalhas. Isso nos leva a refletir. Quantas vezes buscamos respostas em momentos de incerteza, desejando sinais claros para guiar nossos passos? Os filisteus também utilizavam práticas de adivinhação e magia em suas decisões. A Bíblia faz referência a esses rituais em Isaías 2:6, onde são mencionados como influências pagãs rejeitadas por Israel. Eles acreditavam que através desses métodos poderiam prever o futuro ou assegurar vitórias militares. Embora tais práticas sejam distantes de nossa realidade moderna, elas revelam o desejo humano universal de entender o desconhecido e buscar controle sobre o futuro. Essa necessidade nos desafia a refletir sobre onde depositamos nossa confiança hoje. Os templos filisteus eram não apenas locais de culto, mas também centros de poder e influência política. Neles, líderes se reuniam para tomar decisões importantes, muitas vezes buscando o favor divino. Um exemplo notável é o Templo de Dagon, onde ocorreu o evento final da vida de Sansão, relatado em Juízes 16. Este episódio marca o desfecho da trajetória de Sansão como juiz de Israel, culminando em uma poderosa demonstração do poder divino em meio à aparente derrota. Após ser traído por Dalila e capturado pelos filisteus, Sansão foi levado a Gaza, onde seus inimigos o humilharam de forma cruel. Eles o cegaram e o forçaram a trabalhar girando um moinho de grãos, uma tarefa reservada aos prisioneiros. Para os filisteus, essa era uma vitória significativa sobre Israel, já que Sansão era o maior símbolo da força e resistência do povo israelita. Essa condição degradante parecia ser o fim de sua história, mas Deus ainda tinha um plano. Os filisteus organizaram uma grande celebração no templo de Dagon, seu principal deus, para comemorar a captura de Sansão. Esse templo era um espaço monumental, construído com colunas que sustentavam o teto e comportavam milhares de pessoas, tanto dentro quanto em cima da estrutura. A multidão de líderes e cidadãos filisteus atribuiu sua vitória a Dagon, louvando-o por entregar Sansão em suas mãos. A festa, no entanto, estava prestes a se transformar em um juízo divino. No auge da celebração, Sansão foi levado ao templo para ser exibido como um troféu de guerra. Ele foi colocado entre as colunas centrais
e em um momento de humildade e arrependimento, Sansão clamou ao Senhor, pedindo que sua força fosse restaurada para que pudesse vingar-se de seus inimigos pela sua cegueira. A oração de Sansão em Juízes 16:28 é um exemplo de sua dependência final de Deus, mesmo depois de seus erros e queda. Deus ouviu sua oração, e Sansão, com a força renovada pelo Espírito do Senhor, segurou as duas colunas principais do templo e as empurrou com toda a sua força. A estrutura desabou, matando não apenas Sansão, mas também milhares de filisteus que estavam no templo e em seu teto. A Bíblia registra que Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Juízes 16:20 e 30. Esse evento no templo de Dagom é carregado de simbolismo. Primeiro, mostra que mesmo em um momento de fraqueza e humilhação, Deus pode usar alguém para cumprir seus propósitos. Segundo, expõe a impotência dos deuses pagãos diante do poder do Deus verdadeiro. O templo, que era símbolo da vitória dos filisteus, se tornou o local de sua derrota final, um lembrete de que a glória de Deus não pode ser usurpada. A destruição do templo de Dagom e a morte de tantos líderes filisteus marcaram um golpe significativo na força política e militar dos filisteus, enfraquecendo seu domínio sobre Israel por um período. A relação entre a religião filisteia e suas ações militares era evidente. Antes de batalhas, rituais eram realizados para assegurar a proteção dos deuses. Essa prática é mencionada em 1 Samuel 4:8, quando os filisteus expressaram temor ao ouvir que a Arca da Aliança estava no campo de batalha israelita, reconhecendo seu poder espiritual. Essa conexão entre religião e guerra nos mostra como crenças moldam atitudes e estratégias, tanto no passado quanto no presente. Os filisteus, como muitos povos antigos, também acreditavam no poder da comunidade em seus rituais. As celebrações religiosas envolviam todos os estratos sociais, desde os governantes até os cidadãos comuns. Essas festas eram momentos de reforçar a identidade cultural e espiritual. Em muitos aspectos, isso se assemelha à forma como festividades modernas fortalecem laços e promovem unidade entre as pessoas, mesmo em meio às diferenças. Compreender a religião dos filisteus é essencial para desvendar os motivos de suas decisões e a profundidade de seus conflitos com Israel. Essa conexão espiritual moldava suas escolhas e também os colocava em rota de colisão com o povo de Deus. Para entender plenamente essa relação, é necessário olhar para os enfrentamentos diretos entre Israel e os filisteus, que definiram muitos momentos cruciais da história bíblica. Os conflitos entre Israel e os filisteus estão entre os relatos mais marcantes da Bíblia, ilustrando a constante tensão entre um povo escolhido por Deus e uma nação militarmente poderosa. Durante o período dos juízes, os filisteus eram uma ameaça constante, invadindo territórios israelitas e impondo sua autoridade. Um exemplo notável, como já falei, é o enfrentamento de Sansão com os filisteus, narrado em Juízes, e a captura da Arca da Aliança pelos filisteus, descrita em Samuel. Outro episódio icônico é o duelo entre Davi e Golias, descrito em 1 Samuel 17. Este evento se passa em um momento de grande tensão entre Israel e os filisteus, quando os dois exércitos estavam acampados em lados opostos do Vale de Elá. No centro desse confronto surge Golias, um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura, descrito como um gigante, equipado com uma armadura impressionante e uma lança cuja ponta sozinha pesava cerca de 7 quilos. 1 Samuel 17, 4-7. Sua aparência intimidava e aterrorizava os israelitas. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas, zombando de seu exército e, por extensão, de seu Deus. Ele propôs um combate singular. Em vez de uma batalha generalizada entre os dois exércitos, um guerreiro de Israel deveria enfrentá-lo.
O vencedor garantiria a vitória para seu povo. O desafio de Golias não era apenas físico, mas espiritual. Ele questionava a autoridade do Deus de Israel. Nenhum soldado israelita, nem mesmo o rei Saul, que deveria ser o mais valente, ousou enfrentá-lo. É nesse cenário que Davi entra na narrativa. Ele era um jovem pastor, enviado por seu pai para levar provisões a seus irmãos no campo de batalha. Ao ouvir as palavras de Golias, Davi ficou indignado com a afronta ao Deus de Israel e decidiu enfrentá-lo. Sua confiança não vinha de sua habilidade física, mas de sua fé em Deus. Davi declarou: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Recusando a armadura e as armas oferecidas por Saul, Davi escolheu enfrentar Golias com sua funda, 5 pedras lisas do riacho e, acima de tudo, sua confiança no Senhor. Essa escolha parecia absurda para todos, mas era um ato de fé. Quando Golias viu Davi, zombou dele, chamando-o de um rapaz de aparência saudável. 1 Samuel 17:42-43, e ridicularizou sua arma rudimentar. Mas Davi respondeu com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." 1 Samuel 17:45. No momento decisivo, Davi correu em direção a Golias, girou sua funda e lançou uma pedra que acertou a testa do gigante, derrubando-o no chão. Sem uma espada própria, Davi pegou a espada de Golias e o decapitou, trazendo uma vitória esmagadora para Israel. Esse ato não apenas derrotou o gigante, mas também desmoralizou os filisteus, que fugiram em pânico. Esse relato continua a inspirar gerações, mostrando que o tamanho do desafio não importa quando Deus está ao nosso lado. Os filisteus não apenas representavam uma ameaça militar, mas também um desafio espiritual para Israel. Suas práticas religiosas e influências culturais frequentemente tentavam desviar os israelitas do culto ao Deus verdadeiro. Isso fica evidente em momentos como o ciclo de opressão e libertação no período dos juízes, onde Israel, ao se afastar de Deus, caía sob o domínio de seus inimigos, incluindo os filisteus. Esses padrões nos levam a refletir sobre como as influências externas podem impactar nossa caminhada espiritual e a importância de permanecer firme na fé. O confronto com os filisteus também revelou a necessidade de liderança forte em Israel. Foi durante esses tempos de conflito que surgiram figuras como Sansão, Sangar e Samuel, cada um desempenhando papéis vitais na proteção do povo. Essas histórias nos mostram como Deus levanta líderes em tempos de crise para guiar seu povo. Assim como na antiguidade, as circunstâncias difíceis de hoje podem ser oportunidades para que líderes surjam e façam a diferença. Esses momentos históricos nos fazem pensar na importância da perseverança e da confiança em Deus para alcançar vitórias duradouras. Os conflitos com os filisteus moldaram não apenas a história militar de Israel, mas também sua identidade espiritual. Esses enfrentamentos foram usados por Deus para fortalecer seu povo e revelar sua glória. No entanto, como toda força terrena, os filisteus enfrentaram seu declínio. É interessante explorar como sua poderosa presença começou a diminuir, abrindo caminho para novas dinâmicas políticas e culturais na região. O declínio dos filisteus começou a tomar forma com o avanço dos grandes impérios da antiguidade. Apesar de seu poder militar e organização política, os filisteus não eram páreo para a força esmagadora dos assírios, que iniciaram uma série de campanhas na região.
Sob o comando de líderes como Tiglat-Pileser III, os assírios conquistaram territórios filisteus, forçando suas cidades a pagar tributos pesados. Esse domínio marcou o início da perda de autonomia dos filisteus, um lembrete de como até mesmo os mais fortes podem sucumbir diante de forças maiores. As campanhas de Nabucodonosor contra Gaza e Ascalon, registradas em textos históricos e arqueológicos, foram outro golpe devastador para os filisteus. O poder da Babilônia reduziu significativamente a influência política e econômica das cidades filisteias, deixando-as vulneráveis e dependentes. É interessante pensar em como as mudanças políticas podem transformar completamente o cenário de uma nação, algo que continua a acontecer em nossas sociedades modernas, onde os sistemas de poder estão sempre em transição. O domínio persa e posteriormente helenístico consolidou a queda dos filisteus como uma força independente. Sob o governo persa, as cidades filisteias tornaram-se meras províncias, perdendo completamente sua identidade política. Alexandre, o Grande, e seus sucessores helenísticos trouxeram ainda mais mudanças, introduzindo elementos culturais gregos que diluíram ainda mais a herança filisteia. Esses momentos históricos nos mostram como as forças externas podem apagar culturas inteiras, mas também como traços dessa herança muitas vezes permanecem escondidos nas camadas da história. A Bíblia faz referências ao declínio dos filisteus, destacando o juízo de Deus sobre eles. Profetas como Amós e Sofonias previram sua destruição. E Zacarias 9:6 menciona que um bastardo habitará em Asdod, indicando o desaparecimento dos filisteus como povo coeso. Essas palavras nos convidam a refletir sobre o caráter transitório das nações e como, em última instância, Deus está no controle da história, moldando-a conforme seu propósito. Se essa jornada trouxe reflexões, não deixe que elas terminem aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes como essa. Afinal, o conhecimento é uma arma poderosa e a Bíblia tem muito mais a revelar sobre o passado, o presente e até o nosso futuro. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.